Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus na tarde desse dia. Quero estar lendo uma palavra que está no livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 3 em diante. O apóstolo João, preso na ilha de Patmos, onde recebeu a revelação, e é uma palavra muito conhecida, mas eu tenho certeza que irá falar com nossos corações e alimentar nossas vidas na tarde desse dia. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 1, verso 3 em diante. Felizes são aqueles que lêem as palavras desta profecia. Felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. Graça e paz da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus Pai. A Ele seja dado a glória, o poder para todo sempre. Versículo 7. E eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Até aqui, irmãos. Glórias a Deus. Verso 3, nós já começa a compreender aquilo que João quer transmitir para a igreja, né? Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Já temos muitas profecias bíblicas se cumprindo, né? Acredito que em Mateus 24, muitas profecias no Novo Testamento já vêm se cumprindo. Estamos vivendo numa época difícil, estamos vivendo numa época em que há uma mudança de valores, no qual também aquilo que o apóstolo Paulo fala, nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. A profecia do Apocalipse, irmãos, parte do Apocalipse se cumpriu na época de João, se cumpriu na continuidade dos anos e vem se cumprindo hoje. Aqueles que ouvem e guardam o que está escrito, não só no livro de Apocalipse, mas também nos Evangelhos e no todo o Novo Testamento. Nós temos muitos ensinamentos de Cristo para nós, para a igreja. A gente sabe que são poucas pessoas que se atentam para essa palavra do livro do Apocalipse, do Novo Testamento também. E atentamente nós podemos ver que aqui em seguida João fala aquele que era, aquele que há, versículo 4, e aquele que há de vir.
O nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, hoje estão na direita de Deus. Hoje, com tudo que nós estamos vendo que está acontecendo, irmãos, essa palavra aqui, eu creio que além de ser uma palavra profética, é uma palavra para os dias de hoje. Estamos aí 2000 anos, reverendo, após a época da igreja, após o início da igreja, 2000 anos que o evangelho do nosso Senhor Jesus está sendo pregado. Há 2000 anos, o novo concerto, a nova aliança entre Deus e o homem. E por que, irmãos, eu quero ler, estou lendo essa palavra com os irmãos, lembrando aquilo que João diz. João testemunha, o último apóstolo. Aqui já estávamos na época, anos 90 da igreja, uma fiel testemunha, o qual foi preso. Foi preso, estava na ilha de Pátimo, por quê? Por causa da palavra do nosso Deus. É como vemos hoje, irmãos, pastores, missionários, que estão sendo presos porque estão pregando a verdade da palavra. É verdade, Deus. Estão pregando aquilo que o nosso Senhor Jesus falou, deixou e estabeleceu. Estão pregando o reino de Deus. Estão pregando a verdade e estão sendo presos. Isso está acontecendo, irmãos. João foi preso após uma idade avançada, irmãos. Sofreu. O livro do Apocalipse não só é essa passagem, mas a gente começa a ver que, mesmo em meio aos sofrimentos, o nosso Deus mostra a ele o que há de acontecer, o que viria de acontecer. E aqui João também diz no verso 5, Ele nos ama, Ele nos libertou dos nossos pecados, e através do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja a glória, o poder para todo sempre. Hoje, como sacerdotes na presença de Deus, tendo livre acesso para entrarmos na presença de Deus, nós entendemos que nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós sabemos que o Senhor Jesus foi pregado numa cruz, num madeiro, foi morto e o seu sangue foi derramado. Muitas passagens no Novo Testamento nos ensinam acerca do sangue de Jesus e acerca da volta de Jesus. Atentando para o que está escrito, para a palavra de Deus, irmãos, nós venhamos ter isso em mente. O sangue de Jesus nos purifica. E aqui João escreve e nos ensina que, além de sermos sacerdote para servir Deus e Pai, o nosso Pai que está no céu, que está contemplando e vendo tudo que nós estamos vivendo, irmãos, nós, como os filhos de Deus, nós temos um Pai. Em outras passagens a gente vê advertência para não chamarmos ninguém como Pai nessa terra, espiritualmente falando. O nosso Pai, irmãos, que está nos céus, com os seus santos anjos, com o nosso Senhor Jesus, em breve vai se cumprir essa profecia também do Apocalipse. O nosso Senhor Jesus virá nas nuvens de glória. Todo sofrimento vai cessar, como acabamos de ouvir o hino, além do Rio Azul. Na Nova Jerusalém, não mais vivendo mais nessa terra, nessa vida de perseguição, de lutas, junto com aqueles que foram lavados e remidos, junto com os missionários de Deus que estão pregando e foram mortos por causa da causa do Evangelho, junto com aqueles que estão dormindo só no justo, junto com aqueles que vão ser arrebatados, irmãos, eternamente viveremos na presença dEle.
na presença do nosso Pai, irmãos. Então, tudo que nós passamos nessa terra, além de ser temporário, vale a pena, pastor Joab, irmão Joyce e amado irmão que está aqui. Vale a pena a gente passar por essas aflições, por essas lutas. Vale a pena a gente não negar a Cristo, porque há uma recompensa para os filhos de Deus. Aqui João, ele descreve bem claramente que ele virá nas nuvens. Verso 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Até os soldados romanos que transpassaram, todos que negaram a Jesus, todos os povos que nós vivemos hoje, existem muitos povos que estão em idolatria, existem muitas crenças que não levam a um único Deus. Pessoas que não aceitaram a Jesus como Salvador, estão vivendo aleatoriamente, não crendo na Bíblia, não crendo nas profecias. E aqui João ele descreve e deixa bem claro que todos os povos da terra se lamentarão. Quem são esses que se lamentarão? Aqueles que ficaram dispersos como aquelas 5 noivas. O noivo veio e não tiveram as suas lâmpadas acesas, não viveram na presença de Deus, não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Todos esses povos que não aceitam, pessoas, a gente conhece pessoas que fazem parte da nossa família, vizinho, pessoas aqui no Guarujá, em São Paulo, espalhado no mundo afora, irmãos. Eu não quero seguir a Jesus. E aqueles que tiverem vivo e não aceitar Jesus, e nós estamos muito perto, irmãos. Tudo que está acontecendo, Jesus fala que quando a gente vê os sinais, quando a gente vê tudo isso que nós estamos vendo hoje aí, a construção do 3º templo lá em Jerusalém, tudo que nós estamos vendo, irmãos, já é para nós ficar atento que o noivo está à porta. Aleluia. O nosso Senhor Jesus já está à porta, já está próximo à vinda do Filho de Deus. E esses que aqui João fala que vão se lamentar, são aqueles que viveram no pecado, na imundícia, no engano, na idolatria, e não aceitaram a Cristo, e não lavaram as suas vestes. Mas para nós, para aqueles que estão em Cristo Jesus, lavado e remido, as 5 noivas prudentes, virgens, aqueles que estão na videira, para nós que estão anelante, aguardando a volta de Cristo Jesus, nós vamos ser arrebatados, conforme João fala, Paulo fala em Tessalonicenses, Mateus 24, e são muitas passagens, Pedro também fala, Lucas, que nós encontraremos com o nosso noivo e reinaremos eternamente. No tempo da graça da nova aliança, hoje como sacerdote, irmãos, 2033 anos após a história da igreja na terra, irmãos, nós estamos vivendo, é verdade, um tempo difícil, uma época difícil, uma época do que tudo, o que é certo está errado, o que está errado é certo, mudança de valores, né? Aquilo que Jesus fala já vindo desde a época de Cristo até o dia de hoje, pessoas que não querem ouvir a verdade, que não querem aceitar o Evangelho. Nós estamos vivendo numa época
muito difícil. Mas a palavra de Deus nos dá consolo e nos dá conforto, porque mesmo João tendo uma idade avançada, mesmo João estando naquela ilha preso por causa da verdade, já tinha sido lá em Éfeso jogado no caldeirão. Deus livrou João daquele caldeirão, e ele mesmo em meio ao sofrimento da ilha de Patmos, preso naquela prisão, onde estavam lá os piores presos, como fosse hoje o Carandiru aqui no Brasil, Deus fala com João, Deus dá revelações para o apóstolo João, e nós também trazemos para a nossa vida, irmãos. Então, esse lamento que João fala é para aqueles que não aceitaram o Cordeiro, aqueles que não lavaram as suas vestes. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, acontecerá o casamento entre o noivo e a igreja. Aleluia. Eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, o princípio e o fim. Não há outro Deus a não ser o Deus Criador dos céus e da terra, o nosso Pai amado. E como os cristãos, irmãos, como servos de Cristo, a gente procura viver essa palavra e transmitir essa palavra para aqueles que estão à nossa volta. Ele é o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus. É o que era e o que há de vir. Mais uma vez, João fala da vinda do Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus, vindo nas nuvens de glória, né? Haverá um grande alarido, né? Não será um arrebatamento secreto, não. A Bíblia nos afirma, está bem claro, Mateus 24, 2 Pedro, a 2 Tessalonicenses, aqui no próprio livro de Apocalipse nós vamos ver outras passagens falando da vinda do nosso Senhor Jesus. Então, essa vinda de Jesus, irmãos, isso aqui que João fala, eu creio, com base no que nós estamos vivendo, porque se ele já fala que o tempo já está próximo, no verso 3, já naquela época, imaginamos agora, irmãos, porque a Bíblia fala que nos últimos dias haveria um grande avanço da tecnologia, está lá em Daniel. Então tudo que nós estamos vendo hoje, essas imposições contra a igreja, tudo que está acontecendo hoje, irmãos, é cumprimento da palavra. E nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é e o que era. Essa palavra, o que é, esse verbo, e o que era, e o que há de vir. Irmãos, desde o início, desde quando tudo começou, todo o Antigo Testamento aponta para a vinda de Jesus. Nosso Senhor Jesus veio, nasceu, sabemos disso, há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás. Passou o que teve que passar, não teve pecado algum, não teve pecado algum. Morreu na cruz, levou os nossos pecados na cruz do Calvário, irmãos. Pagou o preço pagou o preço naquela cruz caro que foi preço nossos pecados, irmãos. E hoje, tendo hoje conosco o Espírito Santo, o Consolador, que Ele nos enviou, desde o início, irmãos, o Deus poderoso, como está escrito aqui, que enviará nas nuvens de glória o seu Filho amado, o que há de vir. E eu, João, irmão, companheiro de vocês no sofrimento. Irmãos, a caminhada com Cristo, ela é um sofrimento. Nós passamos por momentos bons na nossa vida, momentos de júbilo, momentos de vitórias, momentos de conquista, momentos de alegria, mas também
existem momentos de sofrimento. Da mesma maneira que João sofreu naquela ilha, nós temos hoje cristãos, irmãos, sofrendo com perseguição, com calúnia, com uma enfermidade que a pessoa está orando e pedindo aquela cura e está sofrendo com aquela enfermidade. Mas nós temos que entender que a nossa vida, ela é passageira. E por amor a Cristo, ao Evangelho, vale a pena a gente sofrer, porque o galardão é vida eterna. O galardão que o Senhor preparou para a sua igreja, para aqueles que suportam o sofrimento, irmãos, por causa do Evangelho de Cristo Jesus, é a vida eterna. E aqui João fala por causa da palavra de Deus. É uma luta, irmãos. Acordamos de manhã, dificilmente, geralmente, a nossa carne luta contra o espírito. A carne diz: vai tomar café, vai trabalhar. Mas a palavra de Deus, o salmista Davi diz: te busquei pela manhã, o Espírito Santo me busque pela manhã. E é uma luta, irmãos, para a gente aprender a palavra, viver a palavra e pregar a palavra. Existe testemunho, eu creio que tanto na minha vida como dos irmãos que estão aqui, que mesmo em meio a essas dificuldades, esse sofrimento, nós semeamos e pregamos a palavra de Deus. Hoje, através do meio de comunicação, através dos cultos, das reuniões das igrejas, os trabalhos missionários, através de evangelista, através de uma oportunidade no trabalho que você falou do amor de Deus para aquela pessoa, a palavra ela é semeada. Eu estava quase agora trabalhando, o dono do local olhou para mim e falou: você é da igreja, né? Você é crente? Você é cristão? Eu falei: sou cristão. Ele falou: não, eu estou observando você pelo seu jeito. Então as pessoas, elas nos observam como cristão. E João, irmãos, ele sofreu muito por causa da palavra de Deus. A partir do momento que uma pessoa aceita Jesus e ela começa a pôr em prática essa palavra, ela passa por lutas, por dificuldade, mas ela tem o consolo do Espírito Santo e o auxílio e o alimento para a alma, que é a palavra de Deus. E João sofreu, irmãos. João caminhou com Jesus, conviveu com Jesus. Todos os apóstolos já tinham morrido aqui nessa época, irmãos, todos. O apóstolo Pedro crucificado de cabeça para baixo. Mateus foi arrastado pelas ruas. Tiago, Herodes mandou cortar o seu pescoço. Todos os apóstolos, irmãos, já tinham dormido o sono de justo. João morreu por morte natural. A igreja daquela época, irmãos, precisava da palavra. Essa palavra, esse livro do Apocalipse, fala com a igreja da época de João e fala com nós também, irmãos. Não temos hoje nenhum dos 12 apóstolos vivo, mas temos o Espírito Santo falando conosco diariamente através da palavra de Deus. Eu dou testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve num livro que você vê e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo. Voltando, e vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma vestes que chegava aos seus pés e um cinturão ao redor do seu peito. Na sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a neve.
Os seus olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés como bronze numa fornalha com chama de fogo, como bronze, eram como chama de fogo, os seus pés como bronze numa fornalha ardente, sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha em sua mão, na mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. A sua face brilhava como o sol. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Repetidamente, de novo aqui ele vai dizer, irmãos: eu sou o primeiro, o último, sou aquele que vive e estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. O nosso Senhor Jesus, irmãos, vive. Passou quase 2000 anos, porque já era na era 90, e essa palavra continua falando conosco, irmãos. Essa palavra do Apocalipse, no capítulo 1, ela fala, ela nos dá uma visão acerca de tudo que nós estamos vivendo e o que está acontecendo. Aqui João, ele fala: aquele que vive, esteve morto, mas está vivo para todo o sempre. Aleluia. Mesmo o Filho de Deus, o nosso Cristo, nosso Redentor, irmãos, tendo morrido naquela cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, hoje, testificando, testemunhando do amor de Deus, do Evangelho, irmãos, nós temos essa palavra que Jesus vive. Jesus, ele subiu aos céus, lá em Atos capítulo 1. Os apóstolos estavam tristes porque o Filho de Deus tinha morrido naquela cruz. Jesus teve 40 dias com eles, operando, ensinando. Eles ficaram reunidos em Jerusalém, foi uma ordem de Deus. Quando Jesus sobe ao céu, os 2 anjos olham para os apóstolos e dizem: a quem vos procurai? A Jesus. E quando eles estão reunidos naquela casa, irmãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E Jesus prometeu a eles e a nós que estariam conosco até os últimos dias da nossa vida, da sua vida. Esse mundo que a gente vive hoje, tenebroso, eu imagino mais ou menos como tivesse hoje, irmãos, naquele barco que balançava, esse mundo que a gente vive hoje, simbolizando. Em meio a tantos acontecimentos, a tantas lutas, catástrofes, sofrimento, perseguições que está acontecendo em muitos lugares, e até alguns lugares aqui no Brasil já começou, irmãos, e dificuldade que a gente vive no dia a dia. Nós estamos passando nesse mundo, nós estamos vivendo desse mundo, mas também o mesmo apóstolo João fala que nós não somos desse mundo. E ele também fala que nós somos a luz para as pessoas. Jesus é a luz do mundo, irmãos. E eu tenho essa convicção dessa palavra, que em breve o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, virá nas nuvens. Essa palavra, irmãos, é uma palavra muito tremenda. Por quê? Porque nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo, e nós temos um papel para desempenhar nessa terra. Nós temos algo para fazer nessa terra, como filhos de Deus, como cristãos. É disseminar aquilo que Jesus começou, é fazer aquilo que Ele fez, e cremos nessa promessa, irmãos,
que o Filho de Deus há de vir. Da mesma maneira que Ele ressuscitou, da mesma maneira que Ele enviou o seu Espírito Consolador aos apóstolos, da mesma maneira que Ele consolou e fortaleceu, irmãos, nós venhamos guardar essa palavra em nosso coração nesse dia. Jesus está às portas. Jesus virá para julgar. Aqui João também deixa bem claro, tanto nesse começo do livro do Apocalipse, como no final, irmãos, do Apocalipse, nós temos uma palavra do que há de acontecer após o arrebatamento. Não haverá mais sofrimento no céu. Toda angústia, toda perseguição que a gente vive dia após dia, toda aflição. Eu tenho convivido com alguns pastores, alguns irmãos que têm passado por sofrimento e aflição, como cada um de nós temos passado, irmãos. E nós vivemos compartilhando a palavra, e eu sempre falo isso, e eu sempre tenho isso em mente. Lá no final do Apocalipse, que nos mostra e nos fala da Nova Jerusalém, da morada, né? O próprio apóstolo João registrou, Jesus fala: eu vou para o Pai, mas estarei e prepararei morada e voltarei para vos buscar, para morar comigo. A nossa morada não é nessa terra, irmãos, como alguns segmentos ensina que a terra vai ser restituída. O apóstolo Pedro fala na sua segunda carta ao pastor Joabe que a terra será queimada, destruída. Essa terra que vivemos, irmãos, pecaminosa, o nosso Senhor Jesus, como diz o apóstolo Paulo, não pisará. Ele voltará, mas ele não pisará. E ele trouxe o reino de Deus. E nós temos que ter isso sempre veemente na nossa mente. Iremos morar na Nova Jerusalém, na nova cidade, a cidade santa. Então vale a pena, meu amado, minha amada, vale a pena sermos caluniados, aflitos, mas não desamparados, irmãos. Vale a pena ser perseguido, vale a pena passar por tudo que nós estamos passando e pelo que há de vir, né? João aqui ele fala pelo que há de vir. Então essa palavra do Apocalipse, ela fala com a igreja naquele momento que precisava dessa palavra e fala com nós também nos dias de hoje, irmãos. Fala conosco, nos consolando, nos confortando e nos preparando pelo que há de vir pela frente, porque mesmo em meio a tudo, irmãos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em meio às aflições, em meio às lutas, em meio a tudo que nós estamos passando, quero concluir a palavra para os irmãos dizendo que somos mais que vencedores. A igreja de Cristo, ela é vencedora, irmãos. O nosso Deus, Ele é vencedor. Ele esmagará a cabeça da serpente. Jesus irá aniquilar o anticristo, como diz o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses. E nós, irmãos, a igreja, aqueles que dormem no Senhor lavado e remido, a noiva do Cordeiro, como diz o apóstolo João e a Bíblia Sagrada e Apocalipse, irmãos, iremos reinar com Cristo eternamente, irmãos. Vale a pena sermos justos, vale a pena semear a palavra de Deus, vale a pena passar por lutas e aflições, vale a pena negar tudo aquilo que é do reino de Satanás e vivemos na presença de Deus e vivemos aguardando o nosso noivo,
Cristo Jesus, o Filho de Deus, que já está à porta. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, chegamos aí. Mais um final de uma programação. Viver é Cristo e morrer é lucro. Hoje com a participação especial do nosso amigo evangelista Rafael. Que Deus abençoe, Rafael. Amém. E use poderosamente em nome de Jesus. Sábado que vem estaremos aqui, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu gostei disso.